É lamentável que isso aconteça, né? Esses meninos briguentos precisam de um bedel para levar a diretoria para ouvir o diretor. O problema é que o futebol de São Paulo não tem diretor nesse momento, não tem ninguém para reunir os clubes e criar uma estratégia, até para combinar isso. O problema, João, é que esses casos dos clubes, né, diminuírem a quantidade de ingresso, reduzirem a quantidade do adversário, isso acontece sempre na semana que antecede o clássico. A gente poderia ter combinado. Quando deu problema entre São Paulo e Corinthians, a federação poderia ter reunido todos os clubes e acertado até o final do campeonato todos os clássicos. Mas o presidente da federação é um presidente em exercício, e quando o presidente está lá, não é presidente. Não é, e o Marco Paulo está afastado, e tem o Reinaldo Carneiro Bastos. Então, na verdade, a entidade hoje serve para carimbar papel. Chega um papel, carimba o documento e passa adiante, cobra a taxa, mas resolver os problemas do futebol de São Paulo a gente não está vendo. Então é lamentável que isso exista. Agora, o Wagner Mancini, falando do jogo, disse claramente, né, não menosprezando o adversário, o Santos venceu fora. Por pouco não eliminou o jogo. Tem uma vantagem enorme na Vila. E o Wagner não tem a semana como a do Mano Menezes, todinha dedicada aos treinamentos, mas pode utilizar o jogo como um laboratório para aquilo que ele imagina colocar em campo no clássico. Então é um jogo também muito importante na Copa do Brasil e para o clássico de domingo contra o Corinthians. Então dá para perceber que a semana do Santos é bastante cheia, como mostra o repórter André Plihal. Técnicos de futebol sonham com um calendário de menos jogos, com mais dias para preparar o time. O Santos poderia ter a semana livre para pensar em como vencer o Corinthians. Não terá porque não fez 2 gols de diferença no Rio Branco. Ganhou só de 2-1. Ainda bem. Lá no jogo do Acre a gente lamentou muito de ter o jogo de volta. E de repente o jogo de volta ele acaba vindo numa hora que ela é interessante. A equipe venceu bem no domingo, né? E vai me dar a chance de repente testar alguns atletas que foram bem no domingo e que se de repente a gente já tivesse o jogo do Corinthians eu iria repensar, né, em função de uma série de coisas. Então eu acho que nesse momento é bem-vindo o jogo, sim. Principalmente para Germano e Pará, que até segunda ordem colocaram Roberto Brum e Rodrigo Souto no banco. Lúcio Flávio e Matson vão completar esse meio. Na frente vem a melhor parte. Seriam 3 jogadores para 2 vagas. A possível dúvida de Wagner Mancini se resolveu no departamento médico. Rony tem um problema muscular, uma inflamação na coxa esquerda. O atacante não treinou e só deve ser liberado para domingo. Nessa quarta teremos um ataque inédito. Neymar e Kleber Pereira, de volta após 1 mês. Eu acho que tem tudo para ser uma bela dupla, né? Uma dupla de excelência. Eu não tenho dúvida de que eles vão se dar bem. É uma aposta com poucos riscos. A diferença de idade, 17 de um e 34 do outro, um certo desequilíbrio, talvez seja o único. Vamos analisar assim, ó, juntando a idade dos dois dá 51. Né? 51 se você dividir dá 25 a 26, né? E 51 já é uma boa ideia, né? Então vamos golear. Essa cena deve ser repetida muitas vezes. E evidentemente há um mérito enorme do Wagner Mancini, que estreou no comando do Santos. No primeiro jogo ele não ficou no banco de reservas, mas o primeiro jogo dele no comando do Santos foi exatamente diante do Rio Branco, lá no Acre. A vitória por 2-1, que dá essa condição especial do Santos até poder perder por 1-0 aqui na Vila, né, Calçade? E é importante, ele está tentando recuperar o Lúcio Flávio para a equipe do Santos, que veio como uma das grandes contratações para essa temporada, para trabalhar no meio de campo, mexe na dupla de volantes, e é um time que tem o Neymar agora, e ele deixou claro que o Neymar vai jogar o Clássico na semana passada, no domingo, ainda no Pacaembu. Chegou a hora do moleque, do garoto, tá jogando, tá vibrando. Eu até entendo que é possível, não é que vai acontecer, mas é possível que o Neymar daqui um pouquinho sinta essa vida diferente que ele está tendo. É uma vida completamente diferente, os treinamentos são diferentes. Será um assunto interessante daqui a pouquinho a gente dentro vai do nosso bate-bola. Tem uma pessoa especial para falar sobre isso. Teremos um convidado especial para falar tudo isso dessa vida do Neymar.
né? O Neymar na equipe, o Madison também, que é um jogador de velocidade, eles podem jogar pelos lados, o Lúcio Flávio coordenando o meio de campo na criação, é um jogador que também volta para compor a marcação. Então é todo um Santos que começa a surgir nesse trabalho do Wagner, que estreou na primeira partida. E o Rio Branco está agora com a temporada já em desenvolvimento. Era o início da temporada para um time que voltou a treinar dia 16 de janeiro. Pode ser que a gente tenha um Rio Branco melhor também na Vila Belmiro. O adversário merece respeito. Claro, é um time que venceu 3 jogos, empatou 1, tem 10 pontos, lidera o seu grupo no campeonato acreano, mas convenhamos, é um campeonato muito modesto, claro, se comparado ao que temos em boa parte dos estados do Brasil. Mas vem, quem sabe, para repetir algumas zebras que fazem parte também da história da Copa do Brasil, né, João Carlos?